Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nesta semana na lição para jovens, a lição de número 13, a mulher grega, o milagre da mulher grega Cirofenícia. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. Quero informar a você que a leitura diária está sempre atrelada ao comentário da lição. Que você seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Também logo no final nós temos as nossas reflexões. Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos aqui o milagre da mulher grega Cirofenícia, mas nós vamos falar de outras seis mulheres que se destacaram através de suas características. Mas a mulher cananeia, ela se destacou pela sua fé e pela sua perseverança. Ela insistiu, ela perseverou com fé, ela adorou ao Senhor Jesus e alcançou a bênção do Senhor para a sua filha, que estava sofrendo com uma perturbação maligna. Abigail, uma mulher intercessora, uma mulher sábia que livrou toda a sua família de sofrerem um extermínio por Davi e seus guerreiros. Esté, pelo seu temor a Deus e pela sua obediência, Esté foi uma mulher temente a Deus, uma mulher obediente ao Senhor, e ela pôde, através do seu temor e também da sua sabedoria, com oração e com a bênção de Deus sobre a sua vida, ela pôde livrar toda a nação judaica de ser exterminada. Ruth, por ser uma mulher influenciadora, Ruth, ela deixou o seu país, deixou a sua nação, deixou a sua casa para seguir a sua sogra Noemi, que não tinha mais ninguém para com ela, mas Ruth abençoou a sua sogra, seguindo a ela, dizendo: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, onde você for eu vou, onde você estiver eu também estarei ali. E Ruth então acompanhou Noemi e alcançou graça da sua sogra, e por onde ela passou, ela alcançou graça daqueles que haviam sendo uma mulher de destaque. Também Ana foi uma mulher de atitude, uma mulher de palavras, que sofria por ser estéril. O seu marido Eucana havia casado com Penina, e Penina gerava filhos, porém ela não gerava filhos. E Ana sofria por isso, porque Penina zombava dela, Penina maltratava ela, criticava ela por ela não ter filhos. Mas Ana um dia tomou uma atitude de oração, e ela fez um voto ao Senhor: se o Senhor a desse um filho, ela o daria para o serviço da obra do Senhor todos os dias da sua vida. Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher de coragem. Ela recebeu a visita do Espírito Santo e aceitou ser concebida pelo Espírito Santo, e ela então gerou o Filho de Deus. Priscila, pela sua coragem de arriscar a sua vida pelos outros, o próprio apóstolo Paulo testemunhou dos feitos de Priscila, da coragem de Priscila em doar a sua vida em favor de outras pessoas. Inclusive, ela se arriscou a sua vida pela causa de Cristo e também pelo apóstolo Paulo.
A mulher cananeia foi um exemplo de fé e perseverança. Mateus e Marcos, eles narram iguais a mesma história desta mulher gentia de Canaã. Ela enfrentava uma fase difícil na sua vida, a sua filha sofria com uma perturbação maligna, a fama de Jesus já havia chegado por todos os lados e também chegou aos ouvidos desta mulher que Jesus passava por ali. Então esta mulher saiu de casa gritando por misericórdia, gritando atrás de Jesus. Ela corria para alcançar o mestre. E para chegar aos pés do mestre, ela sofreu, ela alcançou a bênção, mas ela teve que vencer pela fé, ela teve que vencer pela perseverança, ela se humilhou, ela atravessou barreiras para chegar aos pés de Cristo e receber a bênção da qual ela precisava para a sua filha, que estava sofrendo com uma perturbação maligna, que ela estava endemoniada e ela precisava ser livre deste espírito maligno. Então ela perseverou com fé diante dos 3 nãos que Jesus deu para ela. O não do silêncio, o não da inclusão e o não da porção. O não do silêncio está em 15, 22 e 23 de Mateus. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. Então, esse foi o não do silêncio, mas ela perseverou. E nós vemos agora o não da inclusão. Mateus 15, 23, 24. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, esta mulher não está incluída nos meus planos. Esta mulher, ela não está incluída naquilo que eu vim fazer. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas essa mulher continuou na sua insistência, continuou perseverando, porque ela cria que Jesus a abençoaria. Então nós vemos o não da porção. Mateus 15, 25 e 26, então chegou ela e adorou ao Senhor Jesus, dizendo, e quando ela adora ao Senhor, ela diz: socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Caída aos pés de Jesus, aquela mulher se humilhou com adoração. Ela alcançou a bênção que ela precisava, o não da porção, ou seja, ela não poderia comer do pão que Jesus havia trazido para os judeus, mas quando ela adora o Senhor Jesus, então naquele momento, ele quebra todas as barreiras, recebe aquela mulher, abençoa a filha daquela mulher, e a filha daquela mulher naquele momento, ela foi curada, ela ficou livre daquela perturbação. E naquele exato momento, então, começa a dispensação da graça. Por quê? Porque Jesus, naquele momento, ele atende a uma gentia, e a salvação que era para os judeus, agora passa também para os gentios, porque os judeus não receberam a salvação. Os judeus rejeitaram a Cristo como Salvador. Os judeus não quiseram o pão, eles não quiseram. E agora o pão rejeitado pelos judeus, que agora se tornou uma sobra, passa aos gentios. Nós recebemos a Cristo como Senhor. É nós que clamamos.
É nós que somos apaixonados por Cristo Jesus, que recebemos Ele na nossa vida como nosso Salvador. Nós recebemos esta salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abigail, intercessora e sábia. Abigail foi mulher de Nabal. Nabal foi ele era um homem rico, mas era um homem arrogante. Mas Abigail conseguiu salvar a sua família, salvar os seus empregados de serem mortos. Por que eles seriam mortos? Devido a uma atitude tola, egoísta e arrogante do marido. Abigail era uma mulher inteligente, sábia e formosa. Mas tudo aconteceu quando Davi fugia de Saul, porque Saul buscava matar Davi por inveja. Davi acampou-se então com os seus guerreiros em terras vizinhas de Nabal. E quando eles tiveram fome, Davi enviou os seus guerreiros para buscar comida na casa de Nabal. Davi apelou por uma gratidão de Nabal, pois eles já haviam protegido os pastores de Nabal de perigos e não cobraram nada pelo serviço. Davi apenas queria que Nabal fosse grato e dessem a eles comida, porque eles estavam com fome. A resposta de Nabal a Davi foi uma resposta arrogante, foi uma resposta desprezadora. Ele desvalorizou, ele não reconheceu a Davi. Provérbios 15, 25 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E foi o que aconteceu com Nabal. Nabal respondeu aos criados de Davi dizendo: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas vacas ou das minhas reses ou do meu gado que degolei para os meus tosquiadores e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Nabal recusou ajudar a Davi e ainda o insultou. Davi ficou irado e prometeu se vingar, matando a Nabal e todos os seus homens. Ao ser informada dessa atitude do marido pelos seus servos, então, agora Abigail junta alguma comida necessária para matar a fome de Davi e dos seus guerreiros e vai ao encontro de Davi, que já vinha pelo caminho. Então ela, encontrando-se com Davi, ela se prostra diante de Davi, assume a culpa do marido e pede perdão. Abigail ainda conseguiu convencer Davi que não valeria a pena Davi dar lugar à ira e cometer ato tão sanguinário. Davi então recebe os conselhos de Abigail, pega a comida que ela havia trazido a eles e retoma então a sua jornada com os seus guerreiros. Mais tarde na história conta que Davi mandou que buscasse, depois que Nabal morreu em um acidente, Deus havia matado Nabal como castigo pelo que havia feito. E depois então, mais tarde, Davi manda que buscasse a viúva Abigail para ser a sua esposa. Esté exemplo de temor e obediência. Esté foi uma jovem judia. Ela se casou com o rei da Pérsia e salvou o povo judeu de um extermínio. Seu nome hebraico era Hadassa. Ela era uma menina órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu. Tudo começou quando Xerxes, o rei da Pérsia, deu uma grande festa. A festa do rei durou 180 dias
para os seus governantes nas 127 províncias e outros homens importantes do governo do rei. Depois, mais 7 dias para todo o público. Acontece que ao 7º dia, Xerxes, bêbado, mandou que buscasse a rainha Vaste para ser apresentada aos seus servos que governavam as províncias. Porém, ela se negou de ser apresentada e por isso ela perdeu o cargo de rainha e deixou de ser a esposa de Xerxes. Agora nós vemos que Xerxes envia homens que buscassem por todas as regiões moças virgens, e que essas moças viessem a ser tratadas por um tempo e depois fossem apresentadas para ele. E ele, então, escolheria quem seria a sua esposa e a rainha para ocupar o cargo, para ocupar o trono que a rainha Vaste havia perdido. Então, quando viu o rei a Ester, ele se agradou de Ester pela sua beleza e tomou Ester para sua esposa e fez com que ela fosse também a rainha. Então, a rainha Ester. Mardoqueu era o primo de Ester. E aqui nós vamos ver a coragem de Ester. Porque Mardoqueu era o primo, o que havia criado ela depois da perca dos pais. Mas ele era odiado por Amã. Amã era um príncipe importante ali no palácio, o braço direito do rei, mas esse Amã, ele era muito orgulhoso, muito soberbo, e ele exigia que as pessoas, que todos o adorassem, ou quando ele passasse pelas pessoas, ou quando as pessoas passassem por ele, deviam se prostrar e o adorar. Mardoqueu se recusava a essa adoração e criou raízes de ódio, de amargura dentro do coração de Amã, tanto que Amã fez uma forca para enforcar o Mardoqueu e prometeu ainda exterminar todos os judeus por toda a nação, por todo o país da Pérsia, por onde havia judeu, acabar com a raça judaica. Amã então criou essa lei, o rei Xerxes assinou essa lei para a destruição de todos os judeus. Mardoqueu, logo que ficou sabendo desta informação, trouxe essa informação para Ester. A Ester, então, usada por Deus com muita sabedoria, com muito temor a Deus e com muita coragem e obediência ao Senhor, ela pediu que os judeus jejuassem 3 dias. Ela também iria jejuar juntamente com as suas moças. Esse jejum era para que o Senhor intervisse e livrasse o povo judeu da morte, que ela pudesse conversar com o rei, que desse certo, que tudo fosse encaminhado por Deus e que ela conseguisse falar com o rei. E Deus abençoou graciosamente. Depois dos 3 dias, Ester foi então ao rei, pediu ao rei um banquete. Nesse banquete participaria o rei, Amã e ela. Esse foi o primeiro banquete. E nesse primeiro banquete, Ester ainda os convidou para um segundo banquete, com os 3 novamente. E nesse segundo banquete, Ester então revelou todo o plano maléfico de Amã contra os judeus. O rei ficou irado e mandou que enforcassem Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Mardoqueu ocupou então o cargo de Amã e os judeus puderam lutar, ou seja, os judeus poderiam então lutar em favor da sua nação com o apoio de Xerxes. Eles venceram então todos os seus inimigos. Aprendemos com Ester que nós devemos confiar em Deus. Ela arriscou a sua vida para obedecer a Deus. Nós aprendemos com ela também ter coragem. Ela arriscou tudo para que
para que tudo viesse a dar certo. Ela nos ensina também que é importante nós orarmos, que é importante até nós jejuarmos algumas vezes. Ela buscou a ajuda de Deus antes de agir e ela teve sucesso em sua caminhada. Ruth, uma mulher exemplar e influenciadora. Ruth foi uma mulher moabita que decidiu seguir a Deus e cuidar da sua sogra. Deus abençoou Ruth pela sua fidelidade e Ruth juntamente com Boaz foram bisavós do rei Davi. No tempo dos juízes, quando ainda não havia rei sobre Israel, uma família israelita, por causa da fome que havia chegado em Belém, se mudaram para Moabe. A família era composta por Noemi, seu marido e seus 2 filhos. Eles se mudaram para a terra vizinha, a terra de Moabe. O marido de Noemi morreu. Os seus 2 filhos também depois se casaram com mulheres moabitas e eles também morreram. Agora a Noemi estava sem o marido, sem os filhos, estava viúva, não tinha ninguém, decidiu voltar para Belém, onde já não havia mais fome. Ela aconselhou as suas noras que ficassem em Moabe com as suas famílias, com os seus deuses, mas ela voltaria para Belém. O nome da nora de Noemi, que decidiu ir com ela, era Ruth. Ela decidiu seguir a Deus e decidiu também acompanhar a sua sogra em todo o seu trajeto, até porque a sua sogra agora não tinha ninguém. E ela decidiu também cuidar de Noemi. Ela disse: o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Onde você ir eu vou, onde você pisar o pé eu também vou pisar o meu pé. E eles foram. Quando chegaram em Belém, Ruth foi trabalhar para sustentar a sua sogra, que já era idosa e não podia mais trabalhar. A lei permitia que pessoas pobres colhessem os restos das plantações depois que os donos tinham feito a sua colheita. Isso era o que Ruth fazia. Ela entrou numa plantação de cevada e esta plantação de cevada pertencia a Boaz. E passou ali o dia colhendo aquilo que os ceifeiros deixavam cair. Então, vemos que Ruth trabalhou nas plantações de Boaz, um parente. Boaz era um parente do seu sogro, portanto, era um parente próximo dela. Boaz gostou de Ruth e tratou muito bem a Ruth, lhe dando sustento e também proteção. Noemi aconselhou Ruth a se aproximar de Boaz e conquistá-lo e depois pedi-lo em casamento. Naquele tempo, uma viúva sem filhos, tendo um parente próximo, deveria ser cuidada por ele. Aqui, no caso, era Boaz, que também era parente de Ruth. Era um parente próximo de Ruth. Ruth se aproximou de Boaz, pediu a Boaz os seus cuidados conforme ditava a lei. Boaz, como gostava de Ruth, Boaz, como estava já amando a Ruth, ele prometeu a Ruth que trataria desse assunto, porque havia um outro remidor que viria primeiro do que ele. Os 2 remidores então se encontraram, negociaram e coube a Boaz o dever de cuidar de Noemi e Ruth. Boaz se casou com Ruth e ambos se tornaram bisavós de Davi, antepassado de Jesus Cristo, ou seja, Jesus que veio da descendência, que nasceu da descendência de Davi. É por isso que nós vamos ver lá a mulher Cirofenícia e muitos outros que clamavam por Cristo, eles chamavam Jesus, filho de Davi, ou Jesus, da descendência de Davi, tem misericórdia de mim. O perfil de Ruth. Ruth era temente a Deus, seu amor se refletiu numa vida de amor e dedicação a Noemi e a sua família.
Ruth também foi corajosa. Ela deixou a sua família, ela deixou tudo que ela conhecia para fazer aquilo que era certo. Ruth também era leal, nunca abandonou Noemi, sempre esteve com Noemi, protegendo e sustentando a sua sogra, quando não tinha obrigação de ficar com ela, mas ela ficou. Trabalhadora, seu trabalho árduo e honesto ganhou o respeito de todos que estavam ali na colheita, todos que a conheciam. Ela conseguiu influenciar a todos com a sua coragem, com a sua vontade de viver, com a sua graça, com o seu amor que ela tinha para com a sua sogra. Ela era respeitadora. Ruth ouvia e seguia os conselhos de Noemi e Boaz, que eram mais velhos e mais experientes do que ela. Ana foi uma mulher de fé e de muita coragem. Ana é descrita no Antigo Testamento como uma mulher de fé e de palavra também. Ela foi a mãe do profeta Samuel. Ela era estéril e após orar a Deus, ela teve a sua madre aberta para conceber, não apenas um, mas ela concebeu 6 filhos. O seu esposo tinha uma outra mulher chamada Penina, porque naquele tempo o homem que se casasse com uma mulher e essa viesse ser estéril, não gerasse filho, poderia, conforme a lei no Antigo Testamento, casar com uma outra mulher que viesse a gerar filhos. E Penina gerava filhos, Ana, porém, não gerava. E por isso Ana sofria, porque Penina zombava dela, Penina criticava ela, Penina oprimia ela. Então, todos os anos, quando Eucana subia a Siló para sacrificar ao Senhor, ele era acompanhado por suas 2 mulheres e por seus 2 filhos. E com certeza, nesta jornada, enquanto eles andavam, Ana sofria com as críticas, com as humilhações de Penina. Ana sentia profunda tristeza por sua rival, e a provocava por ser estéril e sentia amargura de alma. Ela chorava muito e quase não comia. Seu esposo expressava um grande amor por Ana, ainda muito mais do que com Penina, mas a alma de Ana, ela era afligida porque ela não gerava filhos. Com certeza Eucana poderia muito bem ajudar Ana, orando com ela, apoiando ela, enfim, tinha outras formas de Eucana fazer com que Ana esperasse em Deus ainda com mais força. Mas Ana conseguiu vencer essa batalha buscando a presença de Deus e ela foi abençoada. E com a bênção que ela recebeu de Deus, ela abençoou a obra de Deus e abençoou também a nação de Israel. É o que nós devemos fazer também. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, com a bênção que nós recebemos de Deus, devemos nós compartilhar esta bênção com as outras pessoas. Você recebeu a salvação? Então abençoe as outras pessoas falando de Jesus, falando da salvação a outros. Ou você recebeu qualquer uma outra coisa de Deus, compartilhe, porque Deus te deu para que você abençoe também outras pessoas. Então um dia, enquanto Ana chorava no templo, ela pediu um filho homem e ela fez um voto: se Deus desse um filho homem, ela o daria para o serviço da obra de Deus todos os anos da sua vida. Naquele momento que ela fez o voto, ela sentiu a resposta das suas orações e ela voltou para casa então mais aliviada, mais cheia de fé, mais alegre, já não sofria mais aflição, já não tinha mais amargura de alma, agora ela já comia e já estava tranquila porque ela recebeu a resposta de Deus e ela tinha agora paz no seu coração. Algum tempo depois, Ana deu à luz um filho e chamou-o Samuel. Logo que o menino deixou de ser amamentado, Ana cumpriu a palavra, entregou o seu filho ao sacerdote Eli
como tinha prometido ao Senhor. Samuel foi um instrumento maravilhoso, agradável a Deus. E foi de grande utilidade também para a nação de Israel. Samuel foi profeta, Samuel foi governo, Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz de Israel. E assim a missão de Deus na vida de Samuel se cumpriu devido a um pedido, devido à fé, devido à perseverança, devido à coragem e à insistência de uma mulher chamada Ana. Maria, mãe de Jesus, nos deu exemplo de verdadeira renúncia. Não sabemos muito sobre Maria, mas o pouco que diz a Bíblia sobre Maria, diz que ela era uma virgem de Belém, da linhagem de Davi e noiva de José. Tinha por parente Isabel, que era a esposa do sacerdote Zacarias, mãe de João Batista. Teve ela outros filhos depois do nascimento de Jesus e seguiu Jesus em todo o seu ministério. O Antigo Testamento traz uma referência a quem viria a ser a mãe de Jesus. O Messias viria da linhagem de Davi, nasceria de uma virgem, conforme Isaías 7,14, que seria de Belém, conforme Miqueias capítulo 5, versículo 2. Com certeza havia muitas jovens virgens de boa reputação naquela época e que viviam também em Belém. Mas Deus escolheu Maria. Maria foi agraciada por Deus, ou seja, ela recebeu o privilégio de dar a luz ao Salvador do mundo. Então, o que nós aprendemos com Maria? Aprendemos com Maria as lições de verdadeiro caráter. Aprendemos a submissão, o fato de ela ter ouvido a mensagem do anjo, ela não recusou, mesmo correndo o risco de acabar o seu noivado e ser vista como uma mulher adúltera. Lucas 1,38, então nós vemos o que Maria diz. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela foi submissa. O anjo do Senhor, mais tarde, depois que já havia nascido Jesus Cristo, o anjo do Senhor então vai aparecer a José e dá uma ordem para que José fugisse do Egito, porque Herodes buscava matar aquele que havia nascido. E todos diziam que aquele que havia nascido seria o rei. E Herodes, temendo perder o seu trono, ele então faz uma caça, buscando aquele que havia nascido e seria o rei. Então, o anjo aparece a José e manda que José pegue Maria e seu filho e agora vão fugir para o Egito e ficasse lá até eles recebessem uma ordem para que voltassem. Diz Mateus 2,14, e levantando-se ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, a renúncia, Maria aqui, nós aprendemos aqui que Maria, ela renuncia à sua vida para cuidar de Jesus, para proteger o Filho de Deus. E depois que Jesus iniciou o seu ministério, ela então seguiu Cristo em todo o seu ministério na terra. Toda a vida de Maria, ela está atrelada a criar Jesus e também ao ministério de Cristo. Nós aprendemos então disposição, submissão, serviço e gratidão de Maria. Aprendemos com Maria a submissão à palavra de Deus, porque ela obedeceu sem questionar. A disposição para o trabalho do Senhor, e que não precisamos ser muito importantes para sermos servos do Senhor. Para servir a Deus não é necessário ser importante, precisa querer servir.
Maria também prova o seu amor pela palavra do Senhor, guardando tudo aquilo que acontecia. Maria guardava no seu coração. Maria tinha um coração humilde. Quando ela foi visitada pelo anjo, ela foi humilde em aceitar a proposta de Deus para a sua vida. Ela decidiu, tomou uma atitude em cumprir aquela missão para ela. Ela louvou a Deus com um cântico de gratidão, um cântico quando ela se revela ser uma serva e literalmente ela diz ser escrava. Ela demonstrou uma atitude de submissão ao Senhor e ela nos ensina muito com isso. Priscila foi uma mulher de coragem. Priscila nos ensina que nós devemos doar a nossa vida não somente ao ministério, mas que às vezes nós precisamos doar a nossa vida em favor de outras pessoas. Priscila foi uma mulher relevante no século em que ela viveu. Ao lado do seu marido Áquila, ela sentiu de perto os passos do apóstolo Paulo. Atos 18, 2 e 3 diz assim: E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio havia expulsado, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Áquila e Priscila também vieram morar em Corinto. Paulo estava ali também, havia chegado há pouco em Corinto, onde ele passou ali 1 ano e 8 meses. Paulo ajuntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava. Paulo trabalhava juntamente com Áquila e Priscila, porque todos tinham ali o mesmo ofício de construir tendas. Priscila realizava um discipulado intenso por onde ela passava. Ela era muito ativa com o seu esposo em acompanhar a trajetória do apóstolo Paulo na propagação do evangelho. Ela abriu sua casa para que ali fosse formada uma pequena igreja, e aquela igreja que estava em sua casa, todos que ali se reuniam para adorar a Deus e também para se alimentarem da palavra do Senhor. Priscila, com seu marido, cooperava com Paulo na propagação do evangelho. O texto de Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 5, narra então sobre ela. Paulo diz: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acácia em Cristo. O relacionamento deles era tão forte em prol do evangelho que arriscar a vida tornou-se uma coisa comum. Na verdade, era necessário que isso acontecesse para que o evangelho se espalhasse entre judeus e gentios. Paulo reconhece o lindo trabalho do casal que estava disposto a seguir com ele e ficar em determinadas cidades, contanto que Jesus fosse propagado, contanto que Jesus fosse ensinado para as outras pessoas, que a palavra de Deus chegasse às outras pessoas. A verdade é que Priscila, como mulher que veio de Roma, um lugar nada fácil para qualquer pessoa viver, mas ali eles viviam o evangelho do Senhor Jesus e com certeza ela trouxe de lá experiências, marcas da decisão de servir a Deus, reconhecendo Jesus como seu Salvador. As agruras que ela passou em Roma, tudo isso fizeram com que ela tornasse uma mulher madura, uma mulher de experiência, fizeram com que ela fosse uma facilitadora de caminhos para que outras pessoas pudessem passar pelo caminho da salvação, pelo caminho do evangelho, que todos iriam abraçar esta mesma fé.
O ministério de evangelizar, discipular, estava no coração de Priscila. Paulo sabia que ele havia formado mais do que discípulos. Priscila e Áquila, eles eram amigos de Paulo, eram irmãos dispostos a entregar sua vida, como nós já comprovamos em Romanos capítulo 16, versículos 3 a 5. O fato de caminharem juntos resultou em uma parceria extraordinária e somaram então muitas vitórias, porque muitas almas receberam a Cristo como Salvador através de Priscila, do seu marido e do apóstolo Paulo, quando eles trabalhavam juntos. Fez com que eles vencessem todos os conflitos, todas as controvérsias da época, todas as crises daquele século. Tudo que a Bíblia diz sobre Priscila, a forma como ela foi a única mulher, a mulher que veio acompanhar com o marido o ministério de Paulo, tão de perto, mostra que era uma mulher madura, auxiliadora e também preparada para toda boa obra de Deus. Era uma mulher líder, uma mulher nata, líder. Não há dúvidas, não podemos negar quão notável esta mulher foi. Apesar de ser uma mulher líder, ela nunca desrespeitou o marido e nem o apóstolo Paulo. A vida de Priscila não abre precedentes para colocarmos dificuldades em pregar o evangelho e fazer parte que nos cabe. Não podemos aqui fazer com que isto aconteça. Por quê? Porque ela não teve dificuldades em pregar o evangelho, mesmo estando em Roma, ela vivia o evangelho. Agora veio para Corinto, nada atrapalhou essa mudança, ela continuou anunciando o evangelho. Há passagens bíblicas que falam primeiro de Priscila e depois de Áquila, mostrando quão importante e forte era o papel dessa mulher na sociedade em que ela vivia. Entretanto, não vemos uma atitude de desrespeito. Ela não desrespeitou o marido, não desrespeitou o apóstolo Paulo, era uma mulher de caráter, abrindo igrejas por onde passava, estabelecendo o discipulado genuíno que pregava a Cristo como Senhor. Era a esposa e auxiliadora idônea, deixou o exemplo para que eu e você sejamos tudo o que Deus tem para nós. O que Deus tem para você? Ele tem uma missão para você, então nós devemos cumprir esta missão em nossa vida. Não se esqueça de deixar aí o seu like, visite o nosso site e subscreva no nosso canal. Gloriosamente, tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida em nome de Jesus. Dentro das nossas reflexões, nós temos aqui dentro do contexto a narrativa da libertação da filha da mulher sírio-fenícia, foram uma demonstração concreta de que? A demonstração concreta de que realmente não havia diferença entre judeu e gentio. Então ali nós vemos que não houve diferença entre judeu e gentio. O pão que era para ser levado aos judeus também recebeu a mulher sírio-fenícia, pois não é ritual que define uma pessoa, e sim o coração dessa pessoa. E o coração da mulher sírio-fenícia estava voltado para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para receber a bênção do Senhor. E o Senhor viu isto no coração desta mulher e deu saúde para a sua filha. Quais são as duas opções interpretativas da resposta de Jesus à mulher? Então aqui há duas interpretações. Aos que acreditam ser uma resposta de distinção, ou seja, há uma interpretação que diz que Jesus ele fez distinção entre judeus e gentios e entre as outras demais pessoas, tratando muitas vezes os gentios como cães, enquanto outros defendiam a ideia de que isso tratou de um dito espirituoso ou
que exigia uma resposta engenhosa. O que quer dizer isso? Ou seja, primeiro eu vim para os judeus, depois eu vou abençoar gloriosamente as demais pessoas. Não que Jesus estava ali chamando a mulher de cachorra, ou de cadela, ou de cachorrinha, ou de cachorro, não. Ali era um dito que havia naquela época, e os judeus costumavam chamar assim os gentios de cães, né? Mas Jesus, ele distinguiu isso. O mesmo pão que foi oferecido para os judeus também foi dado à mulher cirofenícia, e acabou com a distinção. Se o homem achava que Jesus fez distinção de pessoas, Jesus não fez distinção. Ele mesmo disse em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Os judeus desprezaram a Jesus, não aceitaram o Salvador Jesus Cristo, desprezaram a Cristo. Então a salvação que era para os judeus, o pão que era para os judeus, agora é para todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador e como Senhor da sua vida. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, ou seja, um favor imerecível de Deus. Nós não merecíamos, mas os judeus não aceitaram, e agora nós merecemos, porque o tempo da graça se iniciou naquele momento, quando Jesus para e atende a mulher grega cirofenícia. A sábia resposta da mulher traz à mente uma cena. E qual? Uma grande mesa. Então traz uma cena de uma grande mesa, onde as pessoas se banqueteavam comendo pão, e aquilo que caía da mesa, então as outras pessoas se deliciavam daquilo que caía. Era a cena que estava sendo articulada ali, feita ali, que Jesus propôs ali. Então o que foi decisivo para o desfecho final dessa história foi a resposta da mulher, porque ela disse para Jesus, Senhor Jesus, meu Senhor, né? Até os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus senhores. E assim o Senhor viu nesta mulher uma grande fé e deu à filha dela a saúde que ela tanto precisava. Qual seria a sua reação diante desta resposta de Jesus? O que você faria? Você também se humilharia como se humilhou essa mulher grega cirofenícia? É uma resposta pessoal. Fica entre mim e você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de visitar o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Também subscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar aí o seu like. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na lição para jovens, já a última lição do terceiro trimestre. Até lá, em nome de Jesus.